Eu sempre achei curioso como uma cidade inteira finge que o mal não existe. Derry é exatamente esse tipo de lugar. É uma cidade pequena, aparentemente comum, mas que há séculos guarda um segredo impossível. A presença de uma entidade cósmica, um ser tão antigo que já existia muito antes da própria Terra. Essa criatura ela tem muitos nomes, mas como todo mundo conhece, Pennywise, o palhaço assassino. Oi, eu sou o Misa, esse é o Cinemisa, e hoje a gente vai ver toda a história do universo de It e a origem dele. O que ele é, de onde que ele veio, do que ele se alimenta, tudo isso nesse vídeo. A verdade é que It nunca foi só um palhaço. O que vive debaixo de Derry é algo que nem mesmo a mente humana consegue compreender. E hoje eu vou te contar a história por trás do universo de It. Antes de existir qualquer planeta, estrelas ou galáxia, existia o macroverso, um tipo de dimensão além da nossa realidade física. Foi ali que nasceu It, uma entidade feita de pura destruição e caos. Seu propósito era bem simples: consumir, corromper e se alimentar do medo de outros seres. No mesmo plano também existia Maturin, uma tartaruga colossal que representa o equilíbrio e a criação. Dizem que o Maturin criou o universo depois de vomitar sem querer a nossa realidade. Enquanto Maturin se manteve guardião da existência, It ele se tornou o oposto, um predador cósmico que viaja por dimensões escolhendo planetas para conseguir se alimentar. Em algum momento, quando a Terra ainda era jovem, It caiu aqui na Terra, como se fosse um meteoro muito antes da humanidade existir. E quando a cidade de Derry foi fundada séculos, milhões de anos depois, ela foi fundada exatamente onde o It caiu e está adormecido. E a presença de It transformou Derry num ponto de energia sobrenatural. Desde a sua fundação, a cidade foi palco de tragédias, incêndios, desaparecimentos, massacres, e sempre com o mesmo padrão de repetição: 27 anos. O ciclo de 27 anos é o tempo que a entidade It leva para hibernar. Ela acorda faminta e sai devorando o medo e carne humana, principalmente de crianças, porque é mais fácil de colocar medo. E o medo é como se deixasse mais saborosa a carne, né? Como se fosse um tempero. Então ela volta a dormir, satisfeita por 27 anos de novo, e de novo, e de novo. Com o passar das décadas, Derry se tornou, além de uma vítima, parte de It. E os adultos, eles parecem anestesiados com toda a situação, incapazes de perceber ou reagir. É como se o It tivesse infectado a mente coletiva, tornando todo mundo cúmplice por omissão. E é justamente isso que torna a Derry tão assustadora. Não é só um palhaço que mata, é o silêncio e as pessoas ignorando completamente as tragédias. Como, por exemplo, os pais do George, que em menos de 2 anos esqueceram a existência do filho, mas o irmão dele, que ainda era uma criança, ainda não conseguia esquecer. Em 1957, onde se passa as histórias no livro e no filme, lá pelos anos 80, a cidade estava vivendo mais um ciclo de sangue, ou seja, It estava acordado. Foi quando um garotinho chamado George saiu de casa num dia de chuva para brincar com um barco que o irmão dele fez. E o resto da história você provavelmente já conhece. O barquinho ele cai no bueiro, e o George tenta pegar e lá ele se depara com a coisa. E o irmão mais velho do George, o Bill, com a ajuda dos seus amigos, os que a cidade chamava de perdedores ou losers, eles começam a investigar o desaparecimento do irmão. E no meio dessa investigação eles acabam percebendo esse ciclo de 27 anos e percebem a influência da criatura sobre a cidade, e eles finalmente encontram o It nos esgotos e acabam derrotando ou botando ele pra dormir, né? Ali eles enfrentam o terror de frente e com coragem e muita fé neles mesmos, eles acabam descobrindo a fraqueza do It, que é não ter medo, afinal ele se alimenta do medo, não acreditar no próprio It, né? Isso enfraquece ele ao ver eles derrotaram o It, mas a gente sabe que ele só voltou a dormir. E no fim, eles fazem uma promessa que se a coisa voltar, eles vão estar junto de novo lá em Derry. E é o que acontece no segundo filme, ou na segunda parte do livro, que 27 anos depois, o ciclo ele se reinicia. As mortes voltam a acontecer e o Mike, o único que ficou em Derry, percebe o que está acontecendo. Ele chama os antigos amigos, agora adultos, para cumprir a promessa que eles fizeram 27 anos atrás. Se It voltasse, eles voltariam para derrotar ele de novo. E o reencontro é desconfortável. A maioria deles esqueceu tudo.
tempo, porque Derry faz isso. Ela apaga as memórias, ela distorce o passado e faz esses traumas parecer só um sonho maluco que eles tiveram quando pequeno. Mas ao longo do tempo que eles vão ficando em Derry de novo, as lembranças vão chegando e vai se revelando que aquilo não era um sonho e que aquilo realmente aconteceu, e agora eles têm que derrotar o It de novo. O grupo ele precisa enfrentar não apenas um monstro, mas o próprio passado, os medos, as culpas e a ideia de que eles realmente não tiveram vencido nada. E o confronto final acontece no mesmo lugar, lá no esgoto, só que agora eles entendem que o It não é só um monstro físico, ele é um ser cósmico, uma entidade psíquica moldada pelo medo coletivo. E para vencê-lo, como eu já tinha dito, eles precisam negar o poder e o grupo enfraquece o It, zombando da cara dele e finalmente derrotando ele. É o que eles acham, porque ele só desaparece, né? A nova série da HBO no meu telefone não funciona. Ok. HBO no PC funciona. Netflix no PC funciona. HBO. Cara. E a nova série da Max, Bem-vindo a Derry, volta pra mostrar o nascimento do terror. Ela se passa muito antes dos primeiros eventos do filme, explorando a origem e a fundação da cidade. A série promete mostrar como que as pessoas nessa época estavam lidando com as aparições do It e como elas descobriram, talvez como ele chegou aqui, talvez um pouco mais sobre as outras entidades. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, tiveram 2 episódios, e antes de eu continuar o próximo tópico, eu preciso comentar. Essa série, ela realmente está muito boa, e eles escalaram atores mirins muito bons. E se tu não viu ainda, é obrigatório você ver, principalmente se tu gosta de It, se tu gostou dos filmes, ou se tu só gosta de um terror, vale muito a pena assistir. E o que muita gente não sabe é que o It não é uma criatura isolada. O Stephen King ele conecta quase todas as suas histórias em um universo isolado. O Stephen King ele conecta quase todas as suas histórias em um único universo. E no centro de tudo está a Torre Negra. A torre é o eixo que sustenta todos os mundos e o macroverso, onde vive It e Maturin. Ou seja, Pennywise é só mais uma entidade de várias entidades que nasceram em meio ao caos lá na origem do universo. Outras obras de King, como Insônia e O Apanhador de Sonhos, também fazem referências a Derry e a energia maldita que habita a cidade. Isso transforma It muito mais além do que uma lenda urbana. Ele é o fragmento de um mal que se manifesta num lugar onde o medo é o mais forte. O que It realmente conta? É óbvio que é uma história de monstros e de terror. Mas se a gente descarta a pele de palhaço, sobra uma verdade simples. Medo alimenta monstros, amizade os enfraquece. Nesse caso, King usou o sobrenatural para explorar o abuso do silêncio coletivo. Derry é uma cidade que permite o mal florescer porque preferiu não ver nada. E tem mais. No final, quando as crianças vencem, não é só uma criatura que some ou que adormece. É a ilusão de que o medo é invencível. Se gostou, escreve aqui nos comentários o que o It teria que se transformar pra te colocar medo. E é claro, não esquece de dar o like nesse vídeo que ajuda demais e me incentiva a trazer mais vídeos aqui. E também, se quiser comentar sugestões de vídeos, eu tô agradecendo. Eu sou o Misa e até a próxima. E não esquece de olhar debaixo da cama.